Então eu prefiro encarar o sofrimento tanto do ser humano quanto dos animais como um subproduto do nosso aprendizado no processo evolutivo. Eu gostaria de saber, hoje tem uma corrente assim, não pode comer né, contra totalmente a matança dos animais para nós, para a nossa alimentação. Como que a senhora enxerga isso? Esse sofrimento desses animais versus a nossa alimentação, a sobrevivência do homem. Sim. Simone, o ser humano, desde que está encarnado no planeta, ele convive com os animais que já existiam aqui, né? Então ele foi, aos poucos, se alimentando da carne dos animais e isso acabou se tornando um hábito. Enquanto o homem vivia lá na mata, no campo, no sítio e caçava o seu alimento para comer, então, digamos, era uma coisa que ele fazia de maneira harmoniosa com a natureza. A partir do momento em que se industrializou a produção animal, tanto a criação dos animais quanto o abate dos animais, então entrou uma carga de sofrimento muito grande para os animais, né? Hoje em dia, dentro da própria veterinária, eu vejo, por exemplo, a maneira como os animais são criados para o abate, né? Então, por exemplo, as porcas não saem do lugar, os pintinhos são debicados com lâmina incandescente, logo pequenininhos, são cortados os seus dedinhos, os bois também, as vacas, a vaca leiteira, coitada, ela é sobrecarregada de hormônios, fica com aquela mama enorme, né? Então isso é um sofrimento muito grande para o animal. Isso é muito sofrimento, muito sofrimento. A pessoa que se dispuser a não comer carne, ela tem que fazer isso de uma maneira progressiva. Não é assim, vou deixar de comer carne porque eu tenho dó dos animais e amanhã não come mais, né? Tem que ter orientação de um nutricionista e tem que ter, então, reformular o seu hábito de maneira gradativa. Então eu acho que em tudo e cada um tem que ver assim o bom senso e a maneira harmoniosa como vai tratar do seu corpo físico e diminuir o sofrimento dos animais, né? Mas eu acredito, professora, que num futuro realmente assim, vai ser eliminado. Os homens não vão, a gente não vai mais precisar comer os animais. Não precisa comer, mas precisa ter o cuidado de também cuidar da sua alimentação de maneira adequada. Agora, o fato de comer ou não comer carne, Simone, não é só uma questão ética do sofrimento dos animais. Envolve também questão ecológica, né? O planeta não aguenta mais você acabar com as matas para fazer pasto. Não aguenta mais. Tem que haver um arranjo de outras maneiras, né? Para preservar o planeta nessa questão ecológica e também nessa questão ética do abate dos animais, né? Então essa evolução para o sofrimento dos animais e do homem, a gente vai chegar lá, tenho certeza. Isso. Agora, voltando um pouquinho mais sobre a alminha dos nossos animais de estimação, já que eles reencarnam, como que funciona a relação, para a gente finalizar essa pauta maravilhosa, que a gente ficaria aqui horas e horas. Infelizmente, o nosso programa é curtinho. Eu gostaria de saber como que funciona, né? Por exemplo, eu tenho uma afetividade muito grande com meus cachorrinhos e todo mundo tem. Como que funciona? Eles reencarnam, eles voltam, ficam perto. Como que funciona essa relação? Porque nós sabemos, quem é espiritualista acredita que você fica próximo do mesmo grupo, não é verdade? É, exatamente. E os animais? Os animais reencarnam, então, na literatura espírita, existe o conceito de que os animais reencarnam prontamente. Espíritos zoófilos cuidam do seu pronto reencarne. Mas eu acho que isso mesmo dentro do meio espírita é uma questão, porque dentro da literatura espírita existem dezenas de relatos de animais na chamada erraticidade, ou seja, animais desencarnados, né? Então, nesse livro que eu citei, que eu escrevi, existem muitos casos, quem se interessar pode ir lá conferir. Os animais reencarnam, às vezes dentro da mesma família, às vezes dentro do mesmo grupo de animais, né? Isso é muito interessante. Eu tive uma gravação uma vez com uma pessoa que morreu, o cachorro dele era um bulldog. Eles ficaram tristes, depois eles foram buscar. Não, o cachorro era idêntico, ele tinha a mesma marquinha e reagia muito. É uma coisa meio louca de falar, gente, parece que é coisa do dono, mas realmente isso é. São casos sugestivos de reencarnação. Existem muitos relatos a respeito disso. Porque o amor não se perde, né, Simone? Nós temos que partir disso. Nem entre os seres humanos, nem dos seres humanos para com os animais e nem dos animais para com animais, né? Hoje nós temos tantos relatos de afetividade que se criou dentro de grupos animais. Por exemplo, no santuário de elefantes tem casos lindíssimos, né? De animais que não se viam há mais de 20 anos e tinha uma fêmea que estava lá já no santuário. Depois chegou uma outra fêmea, ela reconheceu. Elas estiveram juntas em um circo e viviam juntas, coladas, né? Então isso não é inteligência? Nossa, isso não é uma coisa maravilhosa.
Então o amor não se perde, mesmo com a morte do corpo físico. Olha, foi um prazer. Olha, eu tenho certeza que a gente vai convidar muitas vezes para a Obrigada. voltar, porque assim, só me chamar que eu são virei. assuntos que eu tenho certeza que o pessoal de casa adora e assim, a gente cada vez tem que conhecer um pouquinho mais. E agora a gente vai mostrar os livros, porque a professora Evânia escreveu vários livros que eu tenho certeza que você de casa que gostou do assunto também vai gostar de conhecer. Esse aqui é a questão espiritual dos animais, que fala bastante sobre esse assunto que nós estávamos conversando. Fala sobre reencarnação, erraticidade, mediunidade, né? Fala sobre todos os aspectos aí. Ele já está traduzido para o espanhol, está traduzido para o italiano. Agora em final de outubro eu estou indo para a Itália divulgar esse livro. Então esse é o mesmo livro que está em português e espanhol. E ele já está na gráfica sendo editado em inglês também. Eu vou também para Londres divulgar o livro em inglês. Eu tenho um outro livro que se chama A Alma dos Animais, que eu não trouxe, e que faz esse enfoque acadêmico de que os animais têm sim essa dimensão chamada mente, espírito, e que o cérebro é o órgão de expressão da mente. Isso é muito importante, que cada vez mais o pessoal saiba, porque que vai acontecer, as pessoas vão tratar o seu animalzinho como um ser que merece, não que como sofre, uma coisa, né? Nós nem precisamos perguntar se eles têm raciocínio, se eles têm consciência. Mas que sofrem. Basta perguntar, como já dizia um filósofo antigo, Jeremy Bentham, basta perguntar se eles sofrem. E eles sofrem, então precisamos respeitá-los a partir disso, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi assim um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. E até a próxima. Prazer para mim também. Obrigada. Nosso programa chegou ao fim e você de casa que queira mandar a sua sugestão para o nosso programa, escreva para simone@coisadeamigo.com.br. Notícias atualizadas, siga-me no Twitter, Coisa de Amigo. E se você perdeu algum programa, corra para o seu computador e acesse o nosso site, coisadeamigo.com.br. Obrigada pela audiência, pela companhia e eu aguardo você no próximo programa. Um grande beijo e até lá!